Galera, é o seguinte, chegou o grande dia, não teve pra onde correr, estamos oficialmente no período de lançamento do PS5 Pro e eu fiz uma pesquisa para poder descobrir uma média dos resultados que a gente pode encontrar no console aprimorado de nona geração da Sony. Nessa pesquisa eu falo de resultados concretos e dou valores ao aumento ou à diminuição de resolução e efeitos visuais quando comparamos com o console base, porque sim, acredite, dentro do que eu recolhi de informações ao menos, nem tudo foi acrescentado. Existem pequenos elementos que foram contidos para dar prioridade a outras coisas nos jogos enquanto eles estiverem rodando por aqui. De acordo com Hideaki Nishino, um dos CEOs da Sony, o desenvolvimento do PS5 Pro começou antes do lançamento do PS5 base. Uma afirmação como essa é problemática porque antes do desenvolvimento de qualquer coisa existe a fase da idealização. E a fase da idealização acontece bem antes porque primeiro o projeto precisa ser aprovado para poder receber a verba e assim o desenvolvimento poder começar. Então isso nos leva a crer que atingir os 60 quadros por segundo com altas resoluções no PS5 base, como foi prometido no marketing do console, nunca esteve de fato nos planos da Sony para acontecer de maneira integral, porque o PS5 Pro já estava sendo desenvolvido naquele período. Se existia alguma dúvida de que ela sabia que o console não ia trazer os 60 quadros por segundo na maior parte dos jogos, isso acaba agora, porque no fim a ideia é entregar esse tipo de elemento com o PS5 Pro. E bem, vocês sabem qual é a minha opinião de uma forma geral a respeito desse console novo, certo? Já tem um vídeo dedicado apenas a isso aqui. O meu objetivo hoje é apenas trazer os resultados para vocês decidirem por si mesmos se vale a pena comprar o PS5 Pro e o que possivelmente você vai encontrar ao longo do resto da geração caso tenha o console aprimorado com você. E como esse é um vídeo de pesquisa, não tem por que fazer uma introdução maior do que essa para explicar o que a gente vai fazer, então vamos aos resultados. Para falar sobre o PS5 Pro, eu foquei a minha pesquisa principalmente nos jogos que a Sony usou para poder promover o console. E o primeiro desses jogos é o The Last of Us Part 2, um jogo que ela se mostrou bastante empenhada em mostrar rodando no PS5 Pro. Eu escolhi esse daqui para ser o primeiro porque ele mostra os avanços do PS5 Pro de fato, mas muito além disso, ele também nos mostra que os upgrades que esse console está trazendo tem uma ênfase muito grande no PSSR, a nova técnica de reconstrução que tem a ideia de substituir as outras técnicas de reconstrução nos jogos quando eles forem trazidos para esse console. A ideia do PSSR é ser uma técnica nativa do PS5 Pro e, por isso, é normal que os resultados sejam mais interessantes do que os usados em qualquer outra técnica, já que essa é uma técnica direcionada para um console especificamente. E isso facilita provavelmente o ganho de performance e o acréscimo de resolução no resultado final. Então eu diria que a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala de The Last of Us no PS5 Pro é que esse é um jogo do PS4 originalmente. Digo que isso é importante de ser lembrado porque esse fato faz com que ele seja um jogo que, além de ser mais leve que os outros quando olhamos para o PS5 normal, é também ainda mais leve para o PS5 Pro, que tem um hardware mais robusto com 16 teraflops confirmados. Dentro desse contexto e considerando isso, a resolução interna do jogo no PS5 Pro é de 1440p, e é a partir desse valor que o jogo traz pra gente o 4K com a técnica de reconstrução. A ideia é pegar esse 4K gerado com o PSSR e incorporar os 60 quadros por segundo no jogo, que, como a gente já esperava que fosse acontecer, porque esse é um título de PS4 e não de PS5, rodam muito bem. Num primeiro momento, a gente pode dizer que o PS5 Pro quer unir o modo fidelidade com o modo performance dos jogos. Esses modos eram separados no PS5 base, e aqui a ideia é usar o PSSR para principalmente unificar as coisas. É o grande trunfo do PS5 Pro, é isso que The Last of Us Part 2 nos diz, ao menos. Mais pra frente a gente até vai ver que não é assim que as coisas parecem que vão funcionar sempre, mas podemos dizer que aqui, ao menos, os resultados foram muito positivos. Só que, tirando o proveito de ser um jogo de PS4, ou seja, a demanda tende a ser menor naturalmente, como no PS5 base ele já roda em 4K no modo fidelidade também, embora rode em 30 quadros por segundo para poder fazer isso, para se diferenciar desse modo enquanto roda em 60 quadros por segundo e mostrar as vantagens do novo console, aqui no PS5 Pro, The Last of Us Part 2 traz leves detalhes a mais que não estão presentes nem mesmo no modo fidelidade quando você executa o jogo no PS5 base. Com uma resolução final mais alta que a resolução de 1440p, esses detalhes podem aparecer melhor e a gente pode ver isso nas roupas dos personagens, nos detalhes dos cabelos e em alguns trechos dos cenários. Os detalhes são pequenos, mas eles estão lá se você der um zoom. Só que o que a gente também encontra dando um zoom é uma leve dificuldade do PSSR de manter a renderização de elementos mais finos, como a vegetação, por exemplo. Ela pode aparecer um pouco granulada por conta da técnica, e comentar sobre isso é importante porque, na verdade, essa é uma limitação da maioria das técnicas de reconstrução que a gente encontra hoje em dia
tecnologia, o PSSR não se manteve isento dela. A diferença é que, por ser uma técnica exclusiva do PS5, feita para poder rodar apenas naquele console, com exclusividade, ele tira proveito disso para poder se sustentar melhor do que as outras, mas isso não quer dizer que ele seja totalmente isento de falhas. De uma forma geral, você tem os 60 quadros por segundo em 4K no PS5 Pro com esse jogo, mas até pelos resultados no PS5 base serem bons, parece que lá a gente não perde muita coisa também, até porque ninguém vai ficar jogando com o zoom ligado o tempo todo. E olha, eu posso dizer pra vocês que até agora eu não tenho motivos pra trocar esse carinha aqui. Ainda tem muita coisa nele pra ser usada, e a ForteGames está aqui hoje com muitas formas de te ajudar a conseguir comprar o seu próprio PS5. Presta atenção. Primeiro, vale dizer que no pagamento à vista você garante um bom desconto pro seu console na ForteGames. Segundo, a loja tem várias versões do PS5 que já vem com um jogo, o que te ajuda a economizar ainda mais, e o desconto no pagamento à vista continua mesmo nessas versões. Mas se você quiser, também existe a terceira opção, que é o parcelamento em até 12 vezes para não pesar no seu bolso. E por fim, não dá para esquecer de falar da quarta, que é o frete grátis. Seu produto chega com cerca de 5 dias na sua casa, você não vai pagar nada a mais por isso. Muita gente já está usando todas essas facilidades para conseguir comprar o próprio console na ForteGames. Os produtos chegam lacrados com muita segurança na sua casa. Inclusive, a loja se preocupa tanto com a sua segurança que usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você. E tem gente para poder te atender no WhatsApp o tempo todo. Quando seu produto é enviado, até uma foto com um código de postagem você vai receber no seu WhatsApp. Então não perde tempo, vai garantir o seu PS5 na ForteGames. Link no comentário fixado e na descrição. Revendo o anúncio do PS5 Pro, eu vi que usaram o Ratchet & Clank para poder promover o console também. Esse foi um caso curioso porque Ratchet & Clank já fazia muita coisa no PS5 base. Ele é um exemplo de otimização e de como fazer uso do poder da plataforma. No PS5 base a gente tem diversos modos, por exemplo, mas o que chama a atenção quando a gente pensa no que o PS5 Pro veio fazer no mercado é o modo Ray Tracing e Performance, e não é difícil de entender o porquê disso. No próprio PS5 base, esse modo já usava 1440p de resolução, trazia Ray Tracing e ainda rodava em 60 quadros por segundo, tudo isso junto. Ou seja, o que o PS5 Pro poderia fazer de grandioso aqui para justificar o poder dele, além de mudar a resolução? Nada, porque no PS5 base esse jogo já faz muita coisa, mas existem elementos aqui que precisam ser discutidos com relação ao uso da nova plataforma. A primeira coisa, inclusive, é a resolução. A resolução no PS5 Pro roda internamente com uma contagem de 1440p, mas o PSSR leva isso para o 4K, enquanto mantém os 60 quadros por segundo. A segunda coisa é o impacto que essa resolução e o PSSR possuem no Ray Tracing, e o que acontece nesse caso é o seguinte: para a qualidade de imagem geral sair do 1440p e chegar até o 4K, no PS5 base a gente tinha uma técnica de reconstrução ou uma técnica de upscaling de imagem chamada de injeção temporal. É uma técnica própria da Insonic Games. Considerando que o jogo estava rodando com Ray Tracing em 60 quadros por segundo ali, a gente pode dizer que ela faz um excelente trabalho mantendo a performance, mas os problemas de reconstrução podem aparecer se você tiver um olhar atento. Principalmente durante a movimentação, se você reparar bem, a imagem final pode ficar levemente granulada. Já quando olhamos para o Ray Tracing, temos outra técnica para poder reconstruir a qualidade final dos reflexos, que é o checkerboarding. Os reflexos desse jogo acontecem numa resolução menor do que a resolução da imagem geral do jogo em si, mas para poder diminuir o impacto dessa menor resolução, aplicaram o checkerboarding para poder reconstruir e melhorar o aspecto do visual. Só que, assim como a injeção temporal mostra bons resultados, mas não esconde totalmente os artefatos, o checkerboarding nos reflexos faz o mesmo. Então o PS5 Pro vem com o PSSR e resolve tudo isso. Não apenas os reflexos estão mais suavizados, como a imagem em si também tá. Mas no meio dos detalhes extras em favor do PS5 Pro, como uma maior quantidade de partículas e mais nitidez que favorece essas partículas extras graças à maior resolução, existem dois pontos que o PS5 Pro reduziu quando comparamos com o PS5 base, e provavelmente foi para poder manter as altas taxas de quadros por segundo junto com a resolução nova. Quando a gente pensa no PS5 Pro e olha para o que ele fez com The Last of Us, a gente pensa que a qualidade de imagem do modo fidelidade vai ser considerada de forma completa nos jogos, com o diferencial de que o título vai rodar em 60 quadros por segundo agora, certo? Bem, Ratchet & Clank começa a mostrar pra gente que o cenário pode ser um pouco diferente disso em alguns jogos. De início a gente vê que no modo fidelidade do PS5 base, o jogo traz um maior número de elementos ao fundo do cenário, os NPCs nesse caso, algo que na época foi cortado nos modos Performance e Performance com Ray Tracing para viabilizar a margem para performance. Já no PS5 Pro, quando a gente olha para esse aspecto, a gente vê que o
número de NPCs não é o mesmo número do modo fidelidade, mas sim do modo performance com Ray Tracing. Indo mais a fundo, a gente tem um sistema de pelos inferior por aqui também. Eu falei mais sobre isso em um dos vídeos da nossa série em que vemos o verdadeiro poder do PS5, mas basicamente temos duas técnicas centrais aqui em máxima qualidade no modo fidelidade do jogo no PS5 base para renderizar os pelos dos personagens, e o PS5 Pro parece ter reduzido esse aspecto também. Então, de uma forma geral, nem sempre o modo fidelidade vai ser considerado de maneira integral nesses jogos na hora de trazer mais resolução e mais performance, e isso a gente precisa manter em mente. Então, depois disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre as promessas que um outro jogo usado pelo marketing tem, Horizon Forbidden West, porque esse é definitivamente um jogo interessantíssimo. Digo isso porque ele usa muito bem o poder do PS4 e PS4 Pro, mas isso não o impede de usar muito bem o poder do PS5 também. Então eu fiquei bem curioso para ver o que seria feito aqui, principalmente porque esse é um jogo que, embora não apresente Ray Tracing como Ratchet & Clank, já tem um modo no PS5 base que traz 60 quadros por segundo e uma resolução muito próxima do 4K, algo em torno de 1080p. Ou seja, é normal se perguntar o que o PS5 Pro conseguiria fazer aqui em nível de acréscimos. E bem, de acordo com a própria Guerrilla, a ideia é melhorar a iluminação volumétrica, aprimorar as sombras e trazer mais detalhes para o protagonista. Ao que tudo indica, o jogo mudou o anti-serrilhamento usado no PS5 base também, o que pode proporcionar uma imagem mais suavizada. Isso pode ajudar ele a cobrir os detalhes fragmentados em elementos como a vegetação, caso ele use o PSSR. Mas o ponto é que, quando o assunto são os aprimoramentos, tudo se resume a isso. E a verdade é que não tem mais muito o que ser feito nesse jogo, porque o PS5 base, quando bem usado, traz bons resultados. Uma grande adição que poderia acontecer e poderia justificar o uso do PS5 Pro seria o Ray Tracing no jogo, mas sabemos que provavelmente isso não vai acontecer. Só que, enquanto Horizon não precisava de uma melhoria, Final Fantasy VII Rebirth precisava disso, e é exatamente o que ele faz. O principal motivo de crítica do Final Fantasy VII Rebirth é que ele tinha um modo em 60 quadros por segundo para ser escolhido que era extremamente problemático. Os problemas aconteciam não apenas porque a resolução caía rodando em algo em torno de 1080p, mas também porque todo o contexto gráfico acompanhou essa queda. Do mesmo jeito que quando existe um acréscimo na contagem de pixels, mais detalhes são permitidos, uma menor contagem faz com que não existam motivos para esses detalhes exacerbados estarem presentes ali, porque eles não vão ser valorizados. Mas isso não quer dizer que a geometria não precise de um nível de detalhamento competente, e Final Fantasy VII Rebirth levou isso muito a sério e acabou trazendo uma imagem embaçada por conta da baixa resolução, junto das superfícies geométricas embaçadas também por conta do baixo número de detalhes delas. Então todo mundo que jogou esse jogo acabou tendo que optar pelo modo fidelidade, por mais que ele se concentre em 30 quadros por segundo. Era o modo que oferecia uma estabilidade visual melhor. Mas com o PS5 Pro, a resolução do modo performance, ou seja, o 1080p, é considerada como resolução interna e os resultados são levados para o 4K através da técnica de reconstrução, trazendo todos os detalhes geométricos do modo fidelidade. O que é curioso nesse caso é que a gente começa a ver que, para poder manter os 60 quadros por segundo, a resolução interna de alguns jogos mais pesados ou mais mal otimizados passa a ser menor. Isso levanta preocupações porque quanto menor a resolução dentro desse tipo de técnica, mais chances dos resultados serem prejudicados por conta dos artefatos na imagem. Se a técnica de reconstrução tem uma imagem com uma resolução muito baixa, isso quer dizer que ela vai ter muito mais trabalho para poder reconstruir isso para o 4K, e por isso os resultados podem não ser tão bons. A gente não encontrou esses artefatos em grande quantidade ainda, a ponto da gente conseguir ver tranquilamente na dinâmica da jogatina, mas Alan Wake 2 vai ainda mais baixo nessa resolução e levanta questionamentos sobre o uso do PS5 Pro. Eu vou explicar. Se você está achando que o console iria unificar o modo performance com o modo qualidade do PS5 base em todos os jogos, Alan Wake 2 mostra pra gente que isso é um erro. Parece que o console mostrou o limite dele logo no lançamento com relação a isso. Isso acontece porque, se de um lado Final Fantasy VII Rebirth mostra que precisa de uma resolução baixa para usar o PSSR e atingir o 4K em 60 quadros por segundo, Alan Wake 2 mostra isso do mesmo jeito que mostra que o console também não consegue trazer tudo de uma vez só. No PS5 Pro, a gente continua tendo dois modos para esse jogo. Num modo, a gente tem uma resolução interna de 1224p, que é transformada
em 4K, rodando com Ray Tracing, porém em 30 quadros por segundo, enquanto que num outro modo a gente tem 864p na resolução interna, que gera o 1440p no resultado final, se concentrando em 60 quadros por segundo e trazendo a mesma configuração gráfica do modo fidelidade do PS5 base. Alan Wake 2 é um jogo mais escuro e naturalmente isso facilita qualquer defeito na resolução do modo performance exclusivamente de ser escondido, mas ele diz muito sobre o futuro do PS5 Pro com esses jogos mais pesados, afinal de contas esse é um dos jogos mais bonitos da atual geração. Primeiro eu acho que a gente precisa se acostumar com o fato de que muitos desenvolvedores não vão se preocupar em enfatizar mais resultados na resolução nativa porque o PSSR está presente, e quanto mais eficaz ele for, menos preocupação com isso vai haver. Segundo, muitos jogos possivelmente vão continuar mostrando mais de um modo de escolha para o usuário. Alan Wake 2 não uniu todos os recursos, mas duvido que ele seja o único a fazer isso. Eu não sei quanto a vocês, mas fiquei com a sensação de que a gente está andando em círculos. Mais um lançamento, mais uma novidade, sem muita coisa resolvida. Mas a minha opinião aqui não é o foco desse vídeo, como eu disse lá no começo. O que eu quero mesmo é saber o que vocês pensam sobre isso. Na sua opinião, vale a pena o PS5 Pro? Vale a pena fazer o upgrade? Ou então, se você ainda não tem o PS5 na sua concepção, vale a pena já sair comprando o PS5 Pro? Eu quero ler o que vocês pensam sobre isso nos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.